Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá a todos e todas, meu nome é Jânio, sou engenheiro agrônomo e integro a equipe técnica de ATE da Coopera. Neste vídeo nós vamos tratar da implantação do pomar cítrico. Nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos importantes e algumas discussões mais modernas para poder incorporar aí um pouco mais de tecnologia nos nossos pomares. Na implantação desse pomar cítrico, duas questões iniciais bastante relevantes. Primeiro, é a necessidade da análise química do solo, especificamente na profundidade de 0 a 20 e de 20 a 40. Assim como a análise física do solo, ou a chamada análise de granulometria. Essa análise de granulometria nos permite quantificar e identificar a argila, silt e areia deste solo. Quesitos importantes para poder manejar adubações, manejar irrigação em casos que é necessário, e em casos que é possível, e manejar também a parte de tratos culturais. Mais na frente eu explico aprofundado. No quesito implantação, a gente não vai ser muito prolixo, mas tem algumas questões que é bastante pertinente discutir atualmente. O que a gente tem de mais moderno na implantação do pomar cítrico? Primeiro, é o quesito subsolagem. A subsolagem é um fator determinante para o sucesso do pomar cítrico. Por quê? A subsolagem ela permite a gente, em camadas subsuperficiais do solo, quebrar horizontes compactados, coesos, duros, para a penetração radicular. Esse é o grande feito da subsolagem. Mas aqui vai um alerta, cuidado com subsolagem e sulcagem. A subsolagem, em termos práticos, o solo ele não está saturado de água. Ele está em efeitos práticos, chamado, como o pessoal chama aí no popular, de soroio. Nem muito seco e nem muito molhado. Já a sulcagem, como o próprio nome já diz, é abrir um sulco no solo, uma vala, e é com o sulcador. Então o solo está já passando aí do ponto que a gente chama da subsolagem, já está praticamente saturado para poder abrir a vala. Se a gente identificar alguns conceitos de ser ruim no campo, a gente trata com vocês de corrigir de imediato, para poder não fazer uma prática e pensar que é outra. Então aí, recapitulando, a subsolagem é um quesito hoje moderno, vamos chamar assim. Não é tão moderno, mas é uma prática que não é adotada ainda por todos e moderno ainda para muitos. Mas é uma prática antiga que precisa urgentemente,
principalmente ser adotada aí nos nossos pomares, para poder a gente almejar melhores colheita, melhores durabilidade de pomar, longevidade e tudo mais. A outra prática recente é que além da muda para a implantação do pomar, hoje a gente tem duas outras possibilidades. Uma é a semeadura direta da semente do porta-enxerto no local definitivo de plantio. E aqui vai um outro alerta: semeadura direta do porta-enxerto não é sistema de plantio direto, duas coisas totalmente diferentes. Então a gente faz semeadura direta. E a outra prática é o plantio em local definitivo do pomar do porta-enxerto, o que a gente chama aí popularmente do cavalinho. São duas práticas importantes, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, mas tudo isso a gente está incorporando no intuito de aumentar a longevidade do pomar, aumentar a capacidade dessa planta resistir, se adaptar melhor ao clima, porventura se expressar melhor do ponto de vista genético e fisiológico para as adversidades climáticas, a exemplo do estresse hídrico, né? A falta d'água de modo geral. Então tudo isso a gente está pensando nesse quesito. Hoje eu vou mostrar para vocês, em termos práticos aqui, o plantio do porta-enxerto. Qual é a época mais adequada de plantio desse porta-enxerto? O porta-enxerto ele compreende o plantio das águas, que a gente chama, né? Entre outono e inverno, para poder a gente desenvolver essa planta no campo e ainda enxertar, fazer a enxertia com a variedade copa, provavelmente ainda dentro do mesmo ano de plantio. Geralmente a gente planta esse porta-enxerto com a média de idade entre 90 e 120 dias, que já está com crescimento bem significativo, desenvolvimento radicular também significativo, para poder a gente ter o índice menor de percas com replantio, né? Então, o ideal é ser nessa fase. Vou mostrar para vocês aqui agora um porta-enxerto com desenvolvimento radicular em torno de 120 dias. É isso que a gente está chamando aqui de um solo já preparado. Lembre-se da análise química e física do solo, processo de calagem, se precisar, claro, de gessagem, se precisar, claro, e o processo de subsolagem. Logo após, a gente efetua esse plantio, esse porta-enxerto direto no local definitivo, o espaçamento já feito no campo. E aí a ideia é para eu mostrar para vocês o desenvolvimento radicular expressivo dessa planta, que tem essa robustez desse espigão, que nem o pessoal chama no campo, que é aqui a raiz pivotante, que em momento algum ela vai ser cortada ou danificada durante o desenvolvimento da planta. Isso que a gente está chamando é o seguinte: a planta ela se desenvolve no seu local definitivo sem interferência no sistema radicular, como é feito no sistema de planta convencional, o plantio da muda convencional, que a gente chama de chão batido, que aí é o corte das raízes, e porventura isso reflete no campo. Então provavelmente essa planta vai ser uma planta melhor formada, melhor resiste ao estresse hídrico, melhor expressa
nos índices de colheita, melhor expressa na qualidade do fruto, consegue captar água em ambientes mais aprofundados do solo e consegue, obviamente, responder melhor às adubações, responder melhor ao manejo cultural, né, que a gente possa fazer essa planta. O outro exemplo aqui, eu trouxe de um porta-enxerto também na mesma idade, com média de 120 dias, para a gente observar a quantidade de raízes secundárias que tem, com essa raiz pivotando também bem aprofundada. Então a gente observa o desenvolvimento radicular já bem expressivo, né, com 120 dias, e que essa planta aqui está diretamente no campo. Esse é o que há hoje de mais moderno assim para a gente trabalhar com principalmente a revitalização dos pomares e a implantação de pomares novos. Outro exemplo aqui para vocês, totalmente intacto, seu sistema radicular. Você vê que não há danos nenhum ao sistema radicular e essas plantas vão se desenvolver aí normalmente no campo. Bom, vale ressaltar o seguinte, que esses porta-enxerto, ele tem que ser adquirido de viveristas de confiança e que sejam credenciados no Ministério da Agricultura, para poder a gente ter uma planta isenta de patógeno, isenta de pragas e que a gente possa expressar esse potencial dela no campo. A gente precisa dessa garantia. Não vamos ser ingênuos da gente comprar aí qualquer material de viverista não qualificado, que a gente vai ter também prejuízos significativos no campo, principalmente do ponto de vista fitossanitário. Esse é o grande prejuízo. Para a gente recapitular, então a gente tem aí as duas possibilidades melhores que cabe, né, na grande maioria no bolso do agricultor familiar. É a semeadura direta, pela sua importância já comentada, e o outro é o plantio, comprar os porta-enxertos já de um viverista qualificado e fazer esse plantio no campo, que também cabe no bolso do agricultor e também pelas suas vantagens já comentadas. Por outro lado, a gente tem um número crescente de pomares em revitalização e um número crescente de pomares sendo implantados. Na implantação, se vocês me perguntarem, hoje, para melhor manejar e para melhor fazer os tratos culturais necessários que a gente está chamando aqui, eu sempre recomendo o plantio já do porta-enxerto. A semeadura direta é um grande feito, mas ainda a gente precisa criar um pouco mais de expertise nesse quesito. Os tratos culturais necessários aqui, até a época da enxertia, ele equivale praticamente ao plantio de uma muda normal. A gente não vai dispensar as desbrotas, né, para deixar o ramo principal. A gente precisa fazer as adubações necessárias, claro que aí precisa da análise química e física do solo. A gente precisa fazer o manejo das pragas das doenças. É muito comum a gente observar muitos insetos sugadores, como exemplificando aqui a mosca branca, por exemplo, né? A gente observa muito a questão da larva minadora. A gente observa muito o pulgão. E em termos de doença,
existe a possibilidade, claro, de ter a verrugose laranja doce. Então, para isso é preciso a gente manejar isso com inseticidas e fungicidas. Nós temos aí uma gama de possibilidades, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental e do viés orgânico agroecológico para poder trabalhar. Então não há possibilidade. Aqui não cabe dizer nomes, porque isso é um tratamento específico para cada propriedade. Por outro lado, para a gente trabalhar essas possibilidades, a gente precisa cuidar do solo. A planta, na verdade, o porta-enxerto, ele é um resultado do manejo de solo. Então, se a gente maneja bem o solo, obviamente vai ter um bom manejo aí, um bom resultado na planta. Então, a gente precisa aí cuidar também da parte da inserção de matéria orgânica. Isso a gente vai ter que adotar as roçagens necessárias. Nós vamos precisar fazer, em alguns momentos específicos, algumas gradagens, se necessário, e cuidar um pouco mais das plantas espontâneas, ou como a gente queira chamar, de planta daninha ou mato, né? Próximo aí ao porta-enxerto, para poder a gente ter a isonomia e a tranquilidade que essa planta possa expressar o seu potencial genético, para poder ter, na época da enxertia, uma variedade copa que seja bem significativa e expressiva. Bom, se você me perguntar quais seriam os porta-enxertos mais indicados para fazer isso, eu costumo dizer que existem várias possibilidades. A gente tem o limoeiro cravo, é um grande porta-enxerto, que a gente já discutiu isso em vídeos anteriores. Os citros andarino, grupos andarim, a gente destaca aí o índio e o riverside também. Aí nós temos desde a laranja azeda, tangerina Cleóptera e Assunqui. Ou seja, nós temos diversidade de porta-enxerto que possa fazer isso. Como é que a gente escolhe porta-enxerto? Não é olhando a propriedade e olhando as possibilidades em volta dela, principalmente olhando para o agricultor. Eu acho que essa é a maior dinâmica que a gente tem. Para a gente encerrar essa parte aí do porta-enxerto, dessas recomendações, eu só vou finalizar aqui dizendo o seguinte. Neste vídeo a gente viu, na implantação do pomar, duas grandes possibilidades hoje da gente ter um pomar melhor e ter um custo menor da implantação. Isso, a gente precisa ter uma boa subsolagem, e aí a gente tem uma dica aqui de incorporar, em vez da muda formada, a gente incorporar aí os porta-enxertos pelas vantagens que a gente já viu. Então, fica essa dica para nossos agricultores, e qualquer discussão que possa melhor elucidar esses argumentos, a gente também está à disposição. Na parte prática, a nível já de campo, vou fazer uma demonstração aqui em uma propriedade com plantio de porta-enxerto após os 30 dias, completando hoje 30 dias de plantio. As etapas que foram seguidas foram a análise química do solo de 0 a 20 e de 20 a 40, que era a implantação do pomar, análise física do solo e um teste de resistência à compactação, resistência à penetração, para ver aonde a gente encontraria as camadas compactadas, se possível, identificar o grau de compactação. Após essa etapa foi feita a subsolagem. Vocês observam que a linha de plantio está dentro de uma área subsolada. Como já tem 30 dias, essa vala já vai
sendo aterrada pela água, pelo próprio peso do solo, né, que está sendo solto. Ele vai aterrando, mas vocês observam uma linha de subsolagem. Essa subsolagem, que eu expliquei anteriormente, ela tem uma diferença entre sulcagem e subsolagem, e isso vai depender da umidade e do implemento tracionado e do trator. Aqui vocês observam, a gente aqui está se tratando de um porta-enxerto do tipo limoeiro cravo. Ele foi plantado com 90 dias, e com mais 30 dias sendo realizado hoje, então 30 dias de plantio, então a gente vai para 90 dias aí a idade desse porta-enxerto. Pela nossa experiência, nós acreditamos que com mais 120 dias, aplicando o manejo adequado, a gente está fazendo aí a enxertia com a variedade Copa. A parte dos traços culturais, eu vou focar um pouco agora no que a gente já observa de praga. Aqui a gente fica claro e evidente o ataque de lava minadora aqui nessa folha, né? A gente tem uma folha encarquilhada e a brotação nova. A gente vai ter que ficar observando animais essas brotações novas. As brotações, as folhas danificadas, já não há mais o que fazer do ponto de vista de tratamento, apenas observar se há foco ainda da doença. Aqui mais de perto a gente vai observar o nível do ataque na folha, né? Já está atacado, não há mais o que fazer. Claro que aqui a gente está uma demonstração, já foi feito todo o controle, todo o manejo da praga, já foi realizado. Aqui é o resultado apenas do ataque que já foi realizado. Está sob controle a área. Uma outra praga que provavelmente vocês possam encontrar, a gente isso depende muito, é a mosca negra. Se vocês observam, a gente tem a presença da mosca no canto superior direito da folha e mais abaixo uma postura em espiral típico da mosca negra. O resultado desse ataque pode ser essa fuligem preta, denominada por todo aí de fumagina. Essa fumagina, ela não é apenas causada pela mosca negra. Insetos sugadores como a mosca negra, o pulgão, algumas cochonilhas pode sim provocar essa questão dessa deposição de resíduos em cima da folha. Isso é uma explicação mais para frente que a gente vai dar. Aqui já é o resultado do ataque da mosca. A gente vai ver aí alguns excrementos, algumas pulpas, o processo final do ciclo da praga, né? Mas o início é exatamente esse, onde a gente observa o início da praga, né? Observar a presença de mosca ainda e a postura. Poderá também vocês observarem, em alguns casos desses porta-enxerto,
não com muita frequência, mas poderá observar a verrugose da laranja doce, que é um sintoma típico na folha que poderá acometer aí os seus porta-enxerto. Nessa fase aqui é preciso também a gente remover aí as brotações laterais para poder permitir apenas a condução de um ramo. Então esses brotos que a gente observa aqui, esses brotos foram removidos aí desse porta-enxerto para poder permitir o desenvolvimento de apenas uma haste. Isso é importante, um manejo importantíssimo, porque quanto maior é o índice de brotação, menor é o vigor e o desenvolvimento dessa planta. Consequentemente, nós vamos ter problemas aí na enxertia. Quanto menor o vigor, menor é o desenvolvimento, menor a taxa de pegamento de enxertia. Consequentemente, maiores serão aí a taxa de reposição dessa porta-enxerto futuro. Assim como as brotações divide a questão nutricional, divide a questão da água, os fótons assimilados e tudo mais na planta. Então é a questão de manejo aí mesmo da própria planta. Aqui mais no fundo, na linha de plantio, eu vou aumentar um pouco aqui para todo mundo visualizar. Nós temos o plantio do porta-enxerto nessa área aqui do limoeiro cravo, consociado com a cultura do feijão. Isso nessa fase permite muito bem o consórcio. É uma forma que o agricultor tem de diminuir os custos, diluir esses custos da implantação do pomar com uma cultura secundária. Então a cultura principal aqui é o citros e a secundária é o feijão. É importante que a gente mantenha esse distanciamento entre a linha de plantas do porta-enxerto, ainda frágil, com a cultura intercalada, consorciada. O distanciamento mínimo aqui a gente está com 1,20 m. É um feijão que não é tão enramador, segundo o produtor aqui. Aí manteve-se a distância para poder a gente conduzir as duas culturas tranquilamente e nenhuma interferir na outra. Então vocês observam esse consórcio. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.